Que a doce paz de Cristo continue sobre o seu coração. Amém. E que a alegria da salvação seja superior ao cansaço do dia. Certamente a gente chega à noite mais esgotado, né? Fisicamente, às vezes também psíquica ou emocionalmente também um pouco cansado. Mas nós paramos para estudar a palavra de Deus e ela é viva, ela é eficaz, ela é revigorante. E a gente precisa realmente entender e aproveitar esta alegria da salvação, que ela faz com que a gente seja renovado. Isaías capítulo 40 fala que os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? Renovam as suas forças. Isso é maravilhoso, isso é real na nossa vida, né? Hoje a gente vai trabalhar a bondade de Deus. A gente, claro, a gente nem quase tocou no que é Deus, né? Porque além de ser Deus ser infinito, nós não vamos estudar aquilo que Ele revelou, tudo que Ele revelou nas Escrituras, porque nós somos capazes disso, para que depois a gente comece então o terceiro módulo. Então hoje será a última aula do segundo módulo. Como vocês já viram ali, né, sobre a bondade de Deus, o versículo que eu escolhi para a gente partir dele é o Salmo 119, versículo 68. Salmo 119, 68. Eu quero convidar a igreja a ler comigo em voz audível, pensando muito em cada palavra lida aqui. Vamos ler a palavra do Senhor? Leiamos. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. O Salmo 119, ele é uma marca de exaltação da palavra de Deus, os mandamentos de Deus, das exigências de Deus. O Salmo 119, praticamente os seus, se eu não estou equivocado, 176, 176 versículos, eles são voltados para as Escrituras. Todos eles vão falar de juízo, falar do mandamento, ou quase todos, ele falando sobre mandamento, juízo, palavra do Senhor. Então, uma exaltação do nome do Senhor. Mas o 68, além de falar sobre a palavra do Senhor, os ensinos dos teus decretos, faz uma afirmação. Tu és bom. Tu és bom. A definição para este atributo de Deus, podemos assim, rasamente, dizer que a bondade de Deus é aquele atributo que define a sua perfeição em todas as obras feitas e por fazer, justamente por estar intrínseca nele. É parte dele, por isso tudo que sai dele é muito bom. A bondade de Deus não é só o sentido do que Ele faz pela gente. A bondade de Deus não é só o que Ele nos dá, Ele nos concede, mas Ele é bom. E por ser bom, tudo que sai dele é perfeito, tudo que sai dele é bom. E por ser bom, torna-se obrigatório, inclusive, a ministração da justiça. A gente vai ver isso, que tem uma maneira bastante interessante para a gente entender sobre a diferença no ser da bondade, que exige justiça, e ao mesmo tempo misericórdia, que são antagônicos entre si. Nesse segundo módulo, nós abordamos um pouco de quem é Deus. Nós vimos um pouco sobre o seu ser, abordando aí os seus atributos, e nós passamos, essa é a 13ª aula sobre Deus, sobre os atributos de Deus, e nós tivemos apenas um pequeno vislumbre de quem é Deus. E confesso a vocês que o desejo do meu coração é que, à medida que a gente vai estudando quem é Deus, e a gente vai ficando até com dúvidas sobre as coisas, porque quanto mais estudamos sobre os atributos de Deus, mais limitados nos tornamos no sentido de revelação, ou seja, nós nos vemos mais limitados, ou quanto limitados somos,
É mais ou menos o seguinte: quando a gente chega no seminário, Natanael está ali, fez de Bel, sabe disso. A gente chega lá, a gente acha que sabe muito. Quando a gente sai de lá, a gente sabe que não sabe nada. É assim que acontece. Quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe. E assim também é quando você começa a estudar as Escrituras Sagradas. Então hoje vamos encerrar este módulo tratando então da bondade de Deus. A bondade de Deus tem a ver, em primeiro lugar, com a perfeição da sua natureza. Nós falamos aqui na definição que está intrínseca nele a bondade. Ele é bom, como nós lemos Salmos 119, 68, para iniciar. Ele está justamente aqui mostrando que o Senhor, ele não tem bondade. Ele é a bondade. Ele é bom. Está no Senhor. Não tem como fugir qualquer coisa que possa surgir dele. Tem que ser perfeita, tem que ser boa, tem que ser bom. Por quê? Porque ele é bom. Chegando na casa do meu pai, esses dias, lá já tinha uma água maravilhosa que descia no meio do mato, mas tinha o trajeto que ela descia e aí depois encanada até a casa de pai. Então você tinha lá, claro, algumas possíveis impurezas de algum animal que passava e tudo mais. E agora, por causa de uma outra casa, resolveram furar um poço. Então agora a água sai direto do lençol e vai. Que água deliciosa. Que água deliciosa. Ela é ainda mais leve do que a leve que já tinha lá. E o pai da minha cunhada, ele tinha também uma água muito boa, tirada do meio do mato. E eu me lembro que, por certo tempo, a água diminuiu, não podia fechar a torneira. Se fechasse a torneira, o cano estourava, de tanta água que tinha. E aí, então, a água diminuiu. E ele estava muito ocupado e a família começou a lidar com pouca água, mas dava para lidar. Ele vai lidando e depois eu vou lá olhar o que é. Então, ele subiu e quando ele chegou lá, na caixinha que ele tinha feito para coletar a água, tinha um sapo que tinha sido preso pelo braço, já havia morrido. Ana Júlia, sei que eu até ri do sapo. Já tinha morrido, já estava inchado, e aquela água que era anteriormente pura estava impura. Por que ela estava impura? Porque dentro ali tinha um animal em estado de decomposição. Então, se qualquer água que você tomasse dali, seja mais perto ou mais longe, não importa, aquela água estava impura. Trocando isso para a perfeição, é assim que é Deus. Não tem como sair de Deus alguma coisa que não seja boa. Então, por isso, tudo no Senhor é bom. Porque Ele é bom. É a sua essência. Ele é bom. Por favor, você pode me interromper, pode contribuir, tá bom? A segunda coisa é que Deus, Ele é bom na sua completude. Veja, não pode haver nem falta e nem ultrapassagem ou excesso. Normalmente eu sou muito exagerado. Eu tenho muitas alergias e tenho algumas complicações porque às vezes pega aquele cheirinho e espirra ali. Aí normalmente você faz tss, tss, e eu faço tss, 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 que eu sou exagerado. Tomar remédio para o estômago, se pudesse, toma um comprimido. Vou tomar logo uns 5 para resolver o problema, né? Claro que eu não tomo, mas o desejo vamos resolver o negócio de uma vez, né? Só que Deus não tem isso de passar ou faltar. Deus é a conta exata.
O que está no Senhor é exato. A bondade de Deus é um tamanho exato. Deus nunca em nada vai faltar ou passar. Não vai ter nem o excesso e nem a falta daquilo. Vamos relembrar aqui o Romanos 8, 33 a 36. Leiam bem alto aí, porque dá para ouvir lá de casa aquele que infelizmente não pôde vir. Romanos 6, 8, 33 a 36, por gentileza. Perdão, eu coloquei 8, mas é 11. É 11. Romanos 11, 33 a 36. Foi uma falha técnica do computador. Muito embora não fosse o capítulo 8, 33 a 36, esse capítulo, esse texto também se aplica, porque ele é perfeito em que não deixa nada. Quem intentará acusação contra o eleito de Deus? Se é Deus que operou a plenitude. Só voltando ali para não perder salvar o computador que digitou errado ali. Mas voltando aqui, esse texto que nós já abordamos tantas vezes, que você canta, nós cantamos constantemente, esse texto é justamente uma declaração, uma adoração, uma maneira de expressar assim: Senhor, eu estou tão encantado com a obra que o Senhor realizou, que vamos começar inclusive na próxima quarta-feira, que é o plano redentivo, o plano da redenção, que é o nosso terceiro módulo. Eu sou tão maravilhado com o que o Senhor está me revelando para escrever a Roma, que ele chega e começa então a adorar o Senhor nesse texto, justamente para mostrar a completude de Deus. Sabe o que isso significa? Isso significa, juntamente com a sua essência no primeiro ponto, que nós somos o povo mais privilegiado do mundo. O povo de Deus é o povo mais feliz do mundo. É claro que existem entre nós alguns mundos no sentido financeiro, né? Tem um grupo que vive conosco, é o primeiro grupo de base. Tem aqueles bem ricos que já têm um outro mundo. Tem aqueles muito mais ricos. E cada um tem o seu mundo. Algumas pessoas se locomovem de iares. Outros vão só de um helicópterozinho. Outros vão na bicicleta elétrica agora, é moda. Outros vão a pé e fazem um bom exercício e tem muito mais força do que a gente. Cada um tem uma maneira de ser, tem um mundo diferente, tem uma maneira de se relacionar, e a impressão que você tem é que essas pessoas, olhando para nós, devem dizer: nossa, que povo infeliz, né? Não tem o que nós temos. A gente estava numa cidadezinha, Miami, Damares e eu estávamos em Miami, e fizemos caminhada só mesmo por causa do exercício, né? Não é para economizar combustível, é por causa do exercício. A gente estava fazendo uma caminhada e lá tem uma
uma casa bem bonita de um povo que se acha rico, mas não é rico ainda, mas está bem melhor do que a gente. E o jeito que a mulher chegou, ela não teve coragem de abrir o portão até que a gente passasse. Acho que estava com medo, né, da gente entrar e tirar alguma coisa de lá, não sei. Assim, é tipo assim, não está vendo ninguém. Não tem, é só o pessoal do grupo dela. Só o pessoal do grupo dela. Porque é um mais elevado, né? Mais elevado. Não é igual nós que vai lá e compra torresmo na gordura e frita aquele negócio e come. Não é verdade? Não, é tudo assim. São especiais disso aí. Só que nós, povo de Deus, somos o povo mais feliz do mundo. Por quê? Porque nós fomos reconciliados, e é o que vamos tratar a partir de agora, com este Deus que é completo, que é bom em tudo. Esse Deus que não precisa de você, que não precisa de mim, Ele resolveu nos reconciliar com Ele. É este Deus que move com a gente, que conversa com a gente, que ouve a gente, que está presente nas nossas dificuldades, na nossa vida diária. Mas não é só isso, nós temos também esse Deus, essa bondade é eterna e infinita, ou a bondade de Deus está em ser Ele eterna e infinitamente bom. Sabe, parece que é a redundância do que eu estou falando aqui, mas não, cada um, Ele é na sua essência, não passa nem falta e não tem um tempo de vencimento. Olha, as pessoas aqueles jovens mais vividos aqui vão se lembrar, principalmente quem vem lá do nosso interior. Délia vai lembrar disso, das Minas Gerais. A gente fazia um monte de remédio em casa, né? Faz até hoje, né? Faz até hoje. E minha mãe fazia alguns. E aí um dia nós chegamos lá, tinha um remédio feito para passar na dores, né? É tipo aquele que o pessoal vende aí, serve para dor no cabelo, dor de cabeça, dor no olho, dor no ouvido, dor na perna, serve para tudo, né? Acho que é a fé que tem que vale, né? Mas aí eu vi cadê o pessoal do café da manhã? Um papelim. Eu vi um papel pequeno colado, eu fui ver. Estava com data de validade. Sabe qual era a data de validade dela? Ela é mais inteligente que esse pessoal aí dos laboratórios aí. A data de validade ela é enquanto durar o produto. Enquanto durar o produto. Nós temos prazo de validade. Não adianta. Olha, eu fico olhando para a turminha novinha aí meu tempo já foi. Não estou acabado não, mas já foi. Daqui 3 anos eu sou uma pessoa idosa. Para a gente isso é um absurdo, não é porque eu não quero envelhecer, mas porque a cabeça da gente continua ainda lá atrás. O tempo vai passando, nós temos validade. Você compra algo, aquilo envelhece, aquilo perde a essência. Deus não, a bondade de Deus não. Deus continua sendo o mesmo. A gente começa a envelhecer e vai indo, a gente começa a perder o filtro. Eu conheço um homem, não vou falar o nome dele aqui não, ele é muito crente. Se você chega na casa dele e fala assim, chegou, vamos orar porque nós chegamos aqui, eu agradecer a Deus porque nós chegamos bem. Vamos sair, vamos orar, pedir a bênção de Deus para a nossa viagem. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E aí ele estava orando, e aí ele falou assim, Senhor, repreenda todas as enfermidades e manda tudo para o quinto dos infernos. Ele vai perdendo, vai envelhecendo, vai perdendo um pouquinho os filtros. Mas ele não está errado não, pega a enfermidade e joga tudo para o quinto dos infernos mesmo, ele está certo. Mas a maneira de falar, Deus não tem vencimento. A bondade de Deus não tem diminuição ou um aumento, ou
as taxas da gente vai envelhecendo, elas vão aumentando, né? O vigor vai diminuindo, as taxas vão aumentando. Deus não, a bondade de Deus é a mesma o tempo todo. O tempo todo. Ainda essa bondade está em Deus ser a fonte de tudo que há de bom na criação. Quem se lembra aí de Gênesis 1:31? Vamos lá? Vamos ler? Gênesis 1:31. Enquanto você vai achando aí, eu estava conversando com um jovem senhor de idade avançada, e ele falando que, não, nós somos bons. Eu disse, não, tudo que há em nós de bom vem de Deus. Porque até mesmo a essência antes da queda, só ficamos bons, fomos feitos bons, porque Deus é bom. Vamos ler juntos então? O que diz aí? Leiamos. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. A Moisés, revelado, inspirado por Deus aqui, ele fez questão de dizer não simplesmente que era perfeito, ou simplesmente que era bom, mas ele fez questão de dizer que tudo quanto Deus fez, e não é um julgamento da criação, é do próprio Criador perfeito, que ele vai dizer, e viu Deus. É Deus que avalia toda a criação, tudo muito bom, tudo muito bom, porque havia essa bondade perfeita na criação, porque ela foi originada por Deus que é bom. Além disso, a bondade de Deus, ela é vista no cuidado dele para com o homem. Vamos lá para o Salmo 4. A gente podia citar muitas outras coisas, por exemplo, a terra está cheia da sua bondade e assim por diante, mas por causa do nosso tempo, a gente vai pegar só algumas coisinhas para a gente caminhar. Salmo 4, versículos 6 a 8. Vamos ler juntos? Leiamos. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Deixa eu lhe chamar a atenção para uma coisa. Até mesmo a fartura do cereal e do vinho é bondade do Senhor. Mas o que ele está dizendo aqui, que o que Deus promove na comunhão com os seus é ainda mais prazeroso do que a fartura ou até mesmo a riqueza, e que ele experimenta do Senhor uma tranquilidade de poder deitar e logo adormecer e acordar. Por quê? Porque é o Senhor que dá segurança. Enquanto estamos dormindo, o Senhor está provendo toda a segurança, todo o sustento. Então o Senhor, Ele cuida dos homens da sua maneira graciosa, dentro da sua bondade.
Isto é bondade de Deus. E aí então agora uma bondade de relação, de oferecimento, de provisão, de cuidado. Mas não é só sobre os homens. Não é só... Eu não sei o que aconteceu. Por favor, passa para mim aí. Obrigado. Não é só sobre os homens, mas no cuidado de Deus para com as criaturas. Olha só que riqueza que está registrado no Salmo 104, 25 a 30. Salmo 104, 25 a 30. Leiam comigo, por favor. Leiamos. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho, que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, ele o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A folgar aqui é brincar. O salmista diz assim: Deus criou o mar e colocou o monstro lá para que ele possa brincar no mar. O que ele está chamando a atenção? Este animal que é capaz de brincar no mar, ele recebe o alimento do Senhor. Não só ele, mas também ele. Então o Senhor, ele cuida da sua criação. Mas tem algo mais especial, eu acho... passou. Tem algo mais especial aqui, é que a bondade de Deus é vista no envio de seu Filho amado para a nossa salvação. Aí não precisa nem abrir, né? João 3,16. Precisa não, né? Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é maravilhoso, sabe? A maneira como Deus, o Senhor Jesus estava falando com Nicodemos, e na conversa com Nicodemos, ele fala do novo nascimento. Só pode ser salvo se nascer de novo. Só pode operar o novo nascimento o Espírito Santo. E para que haja esse novo nascimento e salvação sem condenação, é preciso Jesus Cristo. Deus é bom ao ponto de providenciar que Jesus Cristo fizesse algo tão magnífico que ninguém poderá intentar a acusação contra os eleitos de Deus. Isso é inatingível. Sabe, você já confessou seu pecado hoje? Eu creio que todo mundo aqui já parou para confessar ao Senhor, né? Seja no momento muito assim de parar e orar, ó Senhor, ou alguma coisa que você viu, lembrou, que você fez na hora, você não devia ter feito, ó Senhor, me perdoa. Normalmente nós fazemos isto. Quem aqui já pensou hoje alguma coisa que não devia pensar, ou falou alguma coisa que não deveria falar, ou fez alguma coisa que não deveria fazer, ou deixou de falar e fazer algo que deveria ter falado e feito? Eu creio que todos nós aqui enquadraremos aqui em problemas
de relacionamento perfeito com Deus. No entanto, mesmo sendo você e eu pecadores, não existe a nossa promissória diante do tribunal celestial está rasgada. Posso ouvir um amém? Aí, porque eu ouvi um amém lá no fundo, lá, posso ouvir que tem, o negócio desse aqui tem que vibrar. Nessa hora eu sinto falta pentecostal. Ah, sinto. Porque é coisa grande, não é não? É isso que o mundo não entende. O mundo não entende como é que você pode ficar tranquilo, com certeza da sua salvação, se você é pecador. Como é que você pode se chamar de justo se você não é justo? É nisso que essa bondade de Deus foi capaz de promover. Mas agora eu preciso tratar aqui de algo interessante, que é a bondade e justiça. Vamos para o Salmo 45, 6. O Salmo 45, 6 traz essa afirmação. Quando afirmamos que Deus é bom, estamos dizendo que Ele julga com equidade. Portanto, nós estamos falando, para Deus ser bom, Deus precisa ser justo. Deixa eu só pensar aqui. Como é que você sabe que um juiz de futebol é bom? Aquele juiz é bom. É quando ele marca as faltas que estão acontecendo, independentemente de para quem seja. Como é que você sabe que um juiz é bom? Quando ele julga não com padrões pessoais, mas segundo a lei estabelecida, sem se importar quem esteja lá. Então, para ser bom, Deus precisa ser justo. Vamos ler então o que diz aí? 45, 6. Vamos lá? O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Equidade é o poder de julgar com retidão e com imparcialidade. Então, se Deus é bom, automaticamente Ele tem que ser justo. É aí que entra uma coisa muito interessante que a gente precisa agora avaliar. Se Deus é justo, então Deus precisa ministrar, dar a sentença que todo penitente merece. Certo ou errado? Justiça é isso. O que é justiça? É dar aquilo que a pessoa merece. Às vezes até, no caso do penitente, uma pena, ou no caso do inocente, a liberação. Justiça é, você vai receber o que você merece. Isso é justiça. Misericórdia é o quê? Vamos ler lá? Misericórdia é... E agora? Deus é misericordioso? Agora, se Ele é misericordioso, como é que Ele pode ser bom ou justo? Se justiça é dar o que merece e misericórdia é não dar o que merece. Assim sendo, a palavra por si só se torna antagônica. Porque para Deus ser justo, sendo bom, e Ele tem que ser justo porque Ele é bom, Ele tem que fazer ou oferecer a sentença que o penitente precisa. Mas Deus também é misericordioso. E como Ele é misericordioso, para ser misericordioso, Ele não pode dar aquilo que nós merecemos.
E é nesse ponto que a gente precisa então saber que Deus é o único que é bom, por isso Ele é justo, mas Ele é também misericordioso. Porque Deus não se mede na lógica humana. Mas ao mesmo tempo que não se mede na lógica humana, Ele não pode ser acusado pela lógica humana. Por que que Ele não pode ser acusado pela lógica humana? Ele não pode, porque Ele trabalha essas duas coisas ao mesmo tempo, sendo Ele justo, sendo Ele misericordioso, duas coisas, duas ações antagônicas, contrárias. Vamos lembrar, justiça tem que dar aquilo que a pessoa merece. Misericórdia é não dar o que a pessoa merece, no caso de penitência. Pecado, juízo, sentença. Como nós lidamos com isso? É neste ponto que nós precisamos ir lá para 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Porque Deus, em momento algum, Ele inocenta o culpado. Êxodo 34, 6 e 7... e Naum 1, 3, 2 Coríntios 5, 21, explica para a gente isto. Vamos ler juntos? Leiamos. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós poderíamos também usar aqui outros textos, como o próprio Romanos, não está ali no texto ali, não está ali projetado, mas o próprio Romanos 3, que é um tratado clássico daquilo que nós acabamos de ler em 2 Coríntios. Veja bem, e aí eu vou fazer bem rápido, porque esse texto aqui é muito rico e eu gosto muito dele, aí eu começo a me gastar mais nesse texto, mas eu vou fazer mais rápido aqui só para a gente entender. Vejam, no versículo 20, melhor dizendo, no versículo 19, o apóstolo Paulo, nosso irmão, escrevendo aos Romanos, diz que sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Depois ele fala isso, repetindo isso no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bom, se a lei evidencia o nosso pecado a tal ponto de calar a nossa boca, porque eu não posso falar qualquer coisa como se eu fosse perfeito, porque a lei me mostra que eu não sou perfeito. E com isso eu me torno culpável. E diz que toda boca se cale e todos sejam culpáveis. Como diz aqui no 23, todos pecaram. Mas o versículo 21, ele diz que agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. E começa com aquela frase, aquela palavra que eu gosto muito de usar em determinado texto, para mim ela é maravilhosa, e aqui ela é maravilhosa, que é a conjunção adversativa, que é, vou apresentar algo contrário ao que vinha sendo falado. Ele diz, todo mundo tem que ficar calado diante da lei, a lei mostra isso, todo mundo é culpado diante de Deus por causa da lei, porque é pecador, mas esse mas aqui acende uma luz, uma oportunidade nos é apresentada. Se a lei me condena, há algo aqui sem lei, ou seja, acima da lei, mas ao mesmo tempo, dona Mônica, que é acima da lei, é testemunhada pela lei. É como se a lei dissesse assim, eu não posso, mas ele pode. Eu não posso, mas ele pode. É isso
que a lei está falando aqui. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, que é testemunhada pela lei e pelos profetas. Que justiça é esta? Está no versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E aí você vai para o versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção. Romanos 3, 24. A palavra redenção é pagar o resgate, é resgatar. Então, a lei diz, você está perdido. A redenção é pagar o resgate. Logo em seguida, no versículo 25, ele diz, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação. E eu já tenho falado para vocês algumas vezes sobre a propiciação. Eu tenho citado, inclusive, quem gosta de ver aí, principalmente aqueles filmes de desenho, né? O Madagascar tem uma ilustração do que é uma propiciação, quando o rei Július, acho que é rei Július, é isso mesmo, né? Rei Július, ele achando que sabe tudo, a água acaba, e ele resolve sacrificar a girafa lá no vulcão para aplacar a ira dos deuses para que volte a água. Isso é o que significa a propiciação, que é o sacrifício de sangue, derramamento de sangue, para aplacar, para desviar a ira. Ou seja, isso aqui é apenas a ideia do filme, tá? Os deuses estão irados, então você oferece alguém no sangue daquele que foi oferecido, no caso seria a girafa, os deuses são satisfeitos e aí eles retornam com a água. Só que o rei Július e também outros que fazem, tem algumas tribos que faziam isso principalmente, né, que fazem isto, fazem sempre com um terceiro. Só que o próprio Deus fez com ele mesmo. Está lembrado do que significava passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas dos judeus, dos hebreus lá no Egito? Para que era? Para que quando o anjo da morte chegasse, passasse sobre. Por que passava sobre? Alguém já tinha morrido, porque os primogênitos hebreus também precisavam morrer, porque não eram perfeitos. Então substituía o sangue do primogênito pelo sangue do cordeiro. A propiciação é isto, é lançar no Filho a ira daqueles que nele creem. Então, qual foi o preço que ele pagou? A vida do seu próprio filho, o sangue do seu próprio filho. Assim sendo, a nossa salvação custou caro ao próprio Deus. Ela é de graça para nós, mas Jesus pagou. E quando Jesus recebe a ira, ele recebe ali naquele momento, olha a perfeição disso que nós falamos em João 3,16. Olha a profundidade disso, olha a riqueza disso, olha a grandeza disso. Quando Jesus na cruz do Calvário recebeu a ira do Pai, ele recebeu com tanta
tão intensamente, que foi suficiente para que todo aquele que creu nele, desde Adão até ali, fosse salvo. A ira que era para eles foi cobrada em Jesus. A ira que era para aqueles que estavam ali, que creram em Jesus, também foi cobrada em Jesus. E a ira que estava de lá até o último que nascer, também foi cobrado em Jesus. É por isso que Satanás não poderá nos acusar. Por que não pode nos acusar? É porque nós somos limpos, purificados. Porque quem sobe na balança do juízo, no último dia, não seremos nós que subiremos, mas Jesus subiu por nós na balança. Ele sobe agarrado ali no braço de Jesus. Ele sobe junto com Jesus. Esta é a grandeza da bondade de Deus. É por isso que Ele pode ser justo, bondoso, justo e misericordioso ao mesmo tempo. Porque Ele, sendo misericordioso, Ele não deixou de ser justo. Porque Ele foi justo no seu próprio Filho. E aí, só voltando lá no Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, 21. É tão bonito isso porque... quem faria isso? Quem faria isso? Tem lá um camarada, e você é pecador também, mas tem um camarada lá que não tem limites, que cometeu os crimes, os piores crimes que você pode imaginar, e que unanimemente, foi condenado à pena de morte. E aí você chega e diz assim: pode tirar a ideia que eu vou morrer no lugar dele. Jesus tirou a capa dele de justiça, enrolou em você e tirou a sua capa podre, suja, manchada, com odores piores, os piores odores do mundo, e vestiu sobre ele. A expressão é: ele o fez pecado por nós. Veja bem, senhor Guilherme, o menino do bigode. Veja e ouça, não é uma questão de ele se tornou pecador, porque ele não é pecador, mas ele se fez pecado, ou seja, ele assumiu o juízo que era para nós, sobre ele. Natanael. Romanos 10, 4. É isso? Você falou? 10, 4. O fim da lei é Cristo. Gente, você não tem noção do privilégio que você tem. Eu não tenho. A gente precisava ser muito mais feliz na presença de Deus, não é verdade? Precisava. Irmão, vamos parar por aqui, porque nosso tempo já esgotou e eu também cheguei no final aqui. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colaboração além do Natanael? Então a gente resume o que nós aprendemos aqui. Deus é bom em tudo, por isso tudo que Ele faz é perfeito. Deus manifesta na terra a sua bondade para com os homens, com a sua criação, proporcionando todo o sustento. Deus é o único que pode ser bom, por isso justo e misericordioso ao mesmo tempo, sem ferir nada. E essa misericórdia está justamente na questão relacionada àquilo que Ele promoveu para a nossa vida. Eu espero no Senhor que essas aulas a respeito de quem é Deus sejam apenas um aperitivo para provocar em você: eu quero aprender mais sobre Jesus, eu quero aprender mais sobre Deus. Deus se revela em Jesus. Então, para conhecer Deus, eu estudo
Jesus Cristo. Eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer mais. Isso vem pela leitura da palavra, isso vem para a vida de oração e por amar a congregação. Estar juntos. Porque a gente vai trocando informação, a gente vai aprendendo junto, vai louvando junto, vai adorando junto. E é assim que nós aprendemos mais. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, Deus nos abençoe. E a gente vai iniciar agora o terceiro módulo, falando sobre a redenção, que tem um pouquinho daquilo que nós já falamos hoje aqui. Tá bom? Deus abençoe. Vamos colocar em pé e vamos